Abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor noite. Que bom estarmos juntos, começando esta semana. Já tive uma reunião hoje pela manhã. Não deixe de assistir, né? Manter-se calmo, né? O desafio de manter-se calmo. Já conversei com os irmãos 5h20 da manhã. Quero me desculpar com aqueles irmãos que a gente tem um diálogo constante durante o dia e às 6 horas, onde eu envio áudio para alguns irmãos. Choveu muito, fiquei preso aqui no meio do trânsito, no meio de alguns bolsões de água, mas estamos aqui para mais uma live. Quero já, desde já, agradecer, louvar a Deus por vários irmãos que estiveram presencialmente. Uma família de Nova Campina saíram daqui contagiantes. O meu abraço, o irmão depois disse para mim que amou a reunião, a palavra. Vários irmãos de vários ministérios, de vários chamados ministérios, né, estiveram presentes ontem, debaixo daquela palavra, a paralisia de uma vida religiosa. Se você não assistiu, assista, um conteúdo extremamente maravilhoso. E no decorrer da tarde de ontem e hoje pela manhã, várias pessoas me perguntaram: irmão Geraldo, eu posso me reunir com a minha família na minha casa? Aonde eu moro não tem ninguém que prega o evangelho. Tem um grupo que se reúne, mas há um fermento, há umas coisas que eu não concordo. Eu posso me reunir como igreja na minha casa? Bom, abençoados, esta quarentena que todos foram submetidos, na verdade, o perfil de congregar sempre foi estar unidos, não obrigatoriamente no espaço físico. É claro, assim como acontece aqui no Sarapuí e alguns lugares que entenderam que a igreja não é o prédio físico, nós nos reunimos como igreja. Entenda, nós não vamos à igreja, nós nos reunimos como igreja. Quem se reúne conosco de forma presencial não está ali obrigado, não é coagido, ameaçado, como faz o sistema religioso. Não há nada em termos espirituais que nos obriguem a estar reunidos. Nós fazemos isto em espírito e em verdade. O sistema religioso não é assim. Você é obrigado a estar presencialmente, senão você perde o cargo, senão você perde a oportunidade, senão você não ceia, senão você. A igreja de Cristo não está debaixo desses mandamentos, porque ele não existe. Cristo removeu. Então, quando eu vou, e eu vou de forma espontânea, eu vou me reunir como igreja. Claro que existe pessoas que têm esta necessidade, se sentem bem em estar reunidos com outros irmãos. O louvor, que é algo maravilhoso, a comunhão com os irmãos, o abraço, a confraternização, a palavra presencial, a troca de conhecimentos, o esclarecimento de dúvida, tudo isso são conjuntos que neste encontro, para quem quer e para quem pode, é saudável. Agora, não quer dizer com isto que quem está na sua casa também não está congregando. Com esse perfil desta pandemia, a igreja voltou
ao que sempre foi antes. Para os pastores do sistema religioso, só está na igreja quem está lá debaixo da cobertura deles. Só está na igreja quem tem uma carteirinha de membro e segue os ritos. Só está na igreja quem é batizado, quem toma ceia, quem é membro, quem é consagrado, quem vai ouvir o profeta. Então, este perfil era um perfil obrigatório, com horários para se reunir obrigatoriamente. Este é o perfil do templo em Jerusalém, que as igrejas evangélicas assumiram um protótipo. Ah, mas espera aí, irmão Geraldo. Não existe aquela passagem, deixa eu botar o tema aí. Não existe aquela passagem em que o apóstolo Paulo disse aos hebreus, não deixando a vossa congregação? Paulo disse a quem? Aos hebreus. Então, esta frase, este texto, denota de um entendimento. Os hebreus convertidos estavam deixando a reunião cristã sobre o comando de Cristo e influenciado pela presença do templo naqueles dias, estavam deixando a congregação, que não era um local físico, era onde estavam os demais membros do corpo. Poderia ser em qualquer lugar ali em Jerusalém. Eles estavam deixando esta reunião, esta assembleia, esta eclésia e voltando aos rudimentos mosaicos. Então Paulo disse, não deixeis a vossa congregação, a congregação de Cristo, sobre o comando de Cristo, debaixo da doutrina de Cristo, como estava sendo o costume de alguns. Paulo disse, quando mais vedes que vai chegando aquele dia. Que dia seria aquele? Aquele seria o dia do juízo. E Paulo já havia avisado e pregado aos romanos que quem sobre a lei pecasse, transgredisse, sobre a lei seria julgado. O juízo estava chegando e então seriam julgados olho por olho, dente por dente. Mas quem sem lei transgredisse, ou pecasse, ou errasse o alvo, sem lei seria então julgado. O juízo estava próximo. Então os pastores pegam esse texto fora do seu contexto cultural, local, histórico, e dizem aos incautos, não deixem vossa congregação, está escrito, mas está escrito de Paulo para os hebreus, não de Paulo para a igreja do século 21. A igreja do século 21 não tem como deixar a congregação de Cristo, porque só existe essa. Nos dias de Paulo, havia dois ajuntamentos, o ajuntamento dos gentios, e os gálatas eram desses que deixaram se fermentar, e o ajuntamento judaico, por causa da presença do templo. Então Paulo estava dizendo a eles, vocês não podem deixar este ajuntamento, esta assembleia, esta eclésia, aqueles que foram chamados para fora de Jerusalém, para fora desse sistema judaico, vocês estão deixando isto. Então hoje há uma ameaça iminente a quem defende o templo físico como igreja. Há uma ameaça iminente a quem defende os seus títulos pastorais. Há uma ameaça a quem defende a igreja como local físico. Estão se sentindo ameaçados porque, com a atual situação que nos acerca, a igreja de Cristo está dentro da sua casa. E eles querem, de qualquer maneira, dizer, não vale, dentro da sua casa não vale congregar. Deus não fez igreja dentro da casa. A igreja de Cristo tem que ter a presença do pastor, tem que ter os elementos, tem que ter a ceia, o batismo, tem que ter o pastor, o apóstolo e o profeta. Então, é sobre essas pendengas que querem fazer os incautos entenderem que você não pode congregar na sua casa, que congregar na sua casa não vale, que você se reunir como igreja não pode, que dentro da casa não é igreja. Vamos fazer uma leitura
do apóstolo Paulo que eles dizem que seguem. Eu provo para vocês que grande parte dos pregadores não segue Paulo, não imita Paulo. Paulo não era casado. Grande parte dos pregadores não imitam Paulo. Paulo usava avental. Ah, Geraldo, mas você está zombando. Tá. Vamos ver na doutrina. Grande parte dos pregadores não imitam Paulo. Paulo ia à festa de Pentecostes. Grande parte dos pregadores não imitam Paulo. Paulo rapou a cabeça, entrou no templo, cumpriu o voto. Fez ou não fez? Fez. Então não imitam Paulo. Imitam Paulo naquilo que diz respeito ao acharcamento, ao ministério. Eu tenho os 5 dons. Tem um aqui no Rio de Janeiro. Ele diz que ele tem 5 dons. Uia. Engraçado que nenhum desses dons mostrou que apóstolo, pastor, mestre, evangelista, que ele ostenta. Ele é aqui do Rio de Janeiro. Não mostrou que isso são dons e não títulos. Mas bem, isso é mais um aloprado. Vamos ler o que diz a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Paulo, que eles imitam. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, no versículo de número 19. As igrejas daqui da Ásia enviam saudações afetuosas a vocês. Áquila e Priscila lhes enviam sua estima, bem como todos os outros que se reúnem em casa deles para o culto. Oi? A igreja se reunia aonde? Aqui diz que é na casa de Priscila e Áquila. Ora, se Paulo é o apóstolo dos gentios, eles seguem Paulo, por que é que não pode então a igreja se reunir aí na tua casa? Então no tempo de Paulo valia e hoje não vale mais, hein? Seguidores de Paulo. Será que no tempo de Paulo Deus era um e Deus hoje é outro? Hein? Seguidores de Paulo. Como é que Paulo está dizendo aqui bem claro que a igreja se reunia na casa? Quem era a igreja? Então era um local físico? Não. A igreja aqui, é claro que se subentende que a igreja aqui eram vidas que prestavam o seu culto, que prestavam a sua adoração, que lia, que fazia uma confraternização, tomava um chá, tomava um refresco, comia um cuscuz com pimenta e bastante azeite de dendê. É claro que esta eclésia, é claro que esta assembleia, é claro que esta congregação estava na casa de quem? Aqui diz de Priscila e Áquila. Então, naquele tempo, não valia? Claro. E por que não vale hoje? Claro que vale. Se você tem vontade de se reunir, eu com os irmãos aqui do Sarapuí, e moram em outro estado e não pode, na sua casa não é invalidado. Na sua casa, você, a sua esposa, os seus filhos, vocês também são igreja quando vocês se reúnem para ouvir o evangelho. Quem é que não gosta desse perfil que hoje está no Brasil inteiro? Neste momento, várias famílias estão reunidas nos assistindo. Pernambuco, Recife, Blumenau, Belo Horizonte, pessoas na Bahia, saudações de Geraldo Moraes, a igreja que se reúne na casa de vocês. Este perfil também é válido no dia de hoje, porque se era nos dias de Paulo, deixa eu botar aqui na tradução Ferreira de Almeida.
Curitiba, Salvador, vai botando aí que a minha esposa está ali ligado. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muito vos saúdam Priscila e Áquila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Versículo de número 20. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, que era um costume judaico. Ele diz: a saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Quem é que estava saudando a igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila? Paulo. Então, Paulo está abonando este tipo de conduta, este tipo de reunião. Este tipo de esclarecimento incomoda quem? Claro, o acharcamento, que quer obrigar você a estar presencialmente prestando homenagem, reverência ao púlpito, reverência ao pastor, ao apóstolo e ao profeta, e levando os recursos aos pés deles. Eles querem as suas sinagogas cheias e apinhadas para mandar na forma que você veste, mandar na forma que você deve cortar o cabelo ou não, e aprofundar o acharcamento. Então, quando estas coisas são expostas, e Paulo abonava esta conduta, quer dizer que na ótica de Paulo, Paulo não queria ninguém obrigado a estar no mesmo lugar com ele. O que Paulo primava era que as pessoas se reunissem nas suas casas. Primeiro, é claro e importante frisar que eles não viviam no estado laico. Era esta a única forma, então, de se reunir. A perseguição era implacável. Ora, se eles estavam impossibilitados de estar reunidos por causa da perseguição implacável, haja visto que eles não estavam no estado laico, Deus se manifestava naquele local? Sim. Deus tinha alguém ali mandando, já visto que eles estavam na casa? Não. Tudo lhe era comum, tudo lhe era igual. Paulo era apóstolo deles? Não. Paulo era enviado e Paulo está mandando uma saudação por carta. Leia: a saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Paulo está saudando uma igreja que tem um local físico, onde tem um pastor físico? Ou Paulo estava saudando a igreja que se reunia na casa de alguns irmãos? Vamos ver. As igrejas da Ásia vos saúdam. Então, igrejas da Ásia eram quem? Era prédio, cada um com o seu nome? Claro que não. Eram vidas. Olha lá, no Senhor, muitos vos saúdam, Áquila e Priscila. E bem assim, a igreja que está na casa deles. Quem era que estava na casa deles? Vários prédios dentro da casa deles? Vários ministérios, cada um com a sua placa e com seus apóstolos na casa deles? Não, eram vidas. Igrejas são vidas, entenda. Igrejas são vidas. E porque são vidas, não deve ter pastor humano governando a vida delas. Os membros do corpo, que constitui a igreja de Cristo, não manda um no outro. O meu braço não manda no outro braço. Quem governa o meu corpo é a minha mente, a minha cabeça, o meu cérebro. Assim com respeito a Cristo. Então, neste momento, a igreja de Cristo está reunida. Eu aqui, a minha esposa e os meus filhos ali, anotando, falando, vendo, a minha esposa coordenando. E vocês aí do outro lado, Blumenau, Salvador, Maranhão, Acre, Rondônia, São Paulo, Minas Gerais, Ubá, Rio de Janeiro, o Brasil inteiro conectado, reunidos como igreja. Não é mais na igreja. Este perfil
que estamos vivendo hoje, com o avanço tecnológico, aonde a igreja se reúne, aonde você, aonde está como igreja, este era o perfil nos dias de Paulo. E qual era o contrário disso? O templo lá em Jerusalém. Ah, irmão Geraldo, mas vocês se reúnem no Rio de Janeiro. Nós nos reunimos como igreja, mas ninguém é obrigado a estar aqui. As pessoas vêm porque atendem esse desejo, sabem que é um ambiente saudável, aonde nós nos confraternizamos, aonde nós nos abraçamos, estudamos a palavra e ninguém está debaixo de um acharcamento, ninguém está aqui obrigado, sentado no banco da Dice, ou lá, não existe isso, não existe um pastor presidente, não existe um apóstolo, um profeta, porque isso é voltar o modelo arcaico do templo em Jerusalém, aonde tinha o levita para tomar o dízimo, aonde tinha o sacerdote representando Deus e aonde tinha um sumo sacerdote para ir na presença de Deus. Este modelo arcaico era condenado por Paulo. Se reunir em casa era aprovado por ele. Tanto é que do seu próprio punho ele envia uma saudação. Paulo deixou o espírito que estava em Paulo, voltou. Paulo voltou, o véu voltou para a sepultura. E quem vos fala hoje envia uma saudação. Eu, Geraldo Moraes, saúdo a Igreja de Cristo que se reúne na sua casa. Em Belém do Pará, no Acre, repito, Salvador, repito, Blumenau, Paraná, Porto Alegre. Todos vocês que estão agora conectados por meio desta palavra, constituem a Igreja de Cristo e estão reunidos. Este modelo foi aprovado por Paulo. E se Deus se manifestava na casa de Priscila e Áquilas, Deus se manifesta na tua vida. Aí na tua casa, você está livre do lobo. Na sua casa, não tem ninguém mandando na forma que você se veste. Na sua casa, você consegue aprender muito mais do que quando você servia naquele modelo arcaico. E olha, em Romanos capítulo 16, versículo de número 3, Paulo continua: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai a igreja que se reúne na casa deles. Este era o modelo padrão. Este era o modelo aceitável por Paulo. Repito, não era o Estado laico. Então, o modelo dos dias de Paulo era este aqui. Ora, se este era o modelo inicial, ele pode ser condenado hoje? Não. Ah, então eu posso congregar na minha casa? Claro que pode, já estamos congregando. Congregar é estar unidos, é estar juntos no mesmo pensamento. Você concorda que Cristo é o cabeça? Glória a Deus, já estamos congregando, já estamos em comunhão, já pensamos igual. Você concorda que tu és santuário de Deus, que o santuário não é lá em Belém do Pará, que o santuário não é lá no Brás, que o santuário não é aonde se aponta como igreja? Você entende que você é o santuário? Sim, você e a sua família, neste momento, não está sentado aí comigo, meditando no Evangelho. O Evangelho não está aí perto de ti, na tua boca e no teu coração. Sim, você não entende que você é escolhido desde antes da fundação do mundo, abençoado com todas as sortes de bênção? Uala! Você não entende que você é regenerado, aperfeiçoado em Cristo, que Ele com um único sacrifício te abençoou para sempre? Birimbau! Você não entende também que da palma da mão do Pai, numa linguagem metafórica, nem morte, nem vida, nem anjo, nem os poderes, nem o principado
principado, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada pode te separar do amor de Deus. Capite. Ora, se você entende tudo o que eu falo, você está dizendo capite, uala, birimbau, tá coisado, estamos congregando. Ora, esta palavra tem efeito somente se for num local físico, com um pseudo-profeta, com um pseudo-pastor, depois de acharcar o teu salário? Claro que não. Esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ei, alô, igreja que se reúne na sua casa, receba o melhor de Deus para a tua vida, receba paz, receba ousadia. Aí na tua casa você está seguro, o lobo só entra aí se você permitir. E olha, meu amado, eu posso lhe garantir uma coisa: tudo que o lobo não quer é que você tenha esse conhecimento. Ele quer você lá, debaixo do domínio, debaixo das garras dele. Só que aí na tua casa não entra, a não ser que tu permita. E se você permitir, eu pulo por aqui, te pego aí. Hein? Olha que lindo. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Olha, como eu gostaria que você colocasse o Estado e a igreja. Onde está a igreja de Cristo? Coloque aí que a minha esposa vai anotando ali. Diga aí, está aqui na Bahia, está aqui em Salvador, está aqui em Pernambuco. Tem igreja aí no Ceará se reunindo aí? Escreve aí embaixo aí que depois eu vejo. Tem igreja se reunindo aqui no Rio de Janeiro nesse momento aqui? Tem? Escreve aí embaixo. Diga aí, irmão Geraldo, a igreja está reunida aqui na minha casa. Vamos lá, meu irmão? Vamos lá, está em linha com o Evangelho. Mas não é o Evangelho que eles seguem, não é Paulo que eles seguem, meu amado. Esta palavra, estas verdades, ameaçam os cães. Tudo que os cães não queriam é que o povo se recolhesse dentro da casa, ficasse de quarentena. E foi na quarentena que você descobriu que a igreja não é aquele local onde você ia. Aquilo era um alçapão. A igreja é aonde você está com a sua família, reunidos aqui pela internet, esse bem precioso quando é bem usado para levar esse esclarecimento. Olha o que Paulo disse a Filemão. Filemão, capítulo de número 1, versículo 1, eu vou ler o versículo 1 e 2. Benevere, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso cooperador. 2. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Que coisa linda! Ah, Geraldo, que bom! Domingo eu vou lá, não vou lá no Sarapuí. Vamos deixar de nos abraçar, você sabe, já falei, os irmãos vêm aqui no Sarapuí, eu grito logo, ó, não vou botar a mão em cabeça de ninguém, não vou orar ninguém, agora abraço e um cheiro azedo eu dou. A cheiro azedo é como a gente fala em Salvador, botar a mão na cabeça de ninguém, não boto, meu amado, se a mão de Deus já está na sua vida, de que adianta essa cheia de calos? Dá para ver os calos daí? Dá? Não vai cair pelo poder do calo não, hein, meu amado? Se a mão de Deus já está na sua vida, para que você vem se reunir aqui para me botar a mão? Os pastores querem que você saia da sua casa para ir lá onde eles estão, para ele botar a mão para enfeitiçar você. Aí roda você assim, roda e avisa 1 minuto para o comercial, aí dá-lhe uma banda, você cai, mete a mão na carteira, você sai duro. Já entra duro, né? Olha que lindo. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em tua casa. A pergunta que eu faço é, a igreja que estava na casa de Áfia e de Arquipo não tinha Deus na vida deles? Não tinha o dom do Espírito Santo? A igreja que estava na casa de Áfia e de Arquipo era edificada por que apóstolo se estava lá na casa de Áfia e Arquipo? O que é que eles faziam lá? Liam as epístolas que Paulo enviava, porque Paulo não estava lá.
ouviam as orientações para aquele contexto, compartilhavam possivelmente de uma alimentação, batiam um papo, esta coisa saudável. É isto que fazemos aqui no Sarapuí. Os irmãos que estão agora ao vivo aí podem testemunhar. Nós tomamos um chocolate, um pão, conversamos, nos abraçamos, cantamos, dançamos. E essas danças, então, incomodam os radicais. Dançamos, nos abraçamos, ajudamos os necessitados, compramos roupas, compramos alimentos, remédios, ajudamos ontem uma família inteira. Depois ouvimos a pregação da palavra, este que vos fala, é uma alegria, e brinca, e dança, e faz gesto, e pega berimbau, porque é uma descontração, é uma festa. Não tem nada a ver com você é obrigado a estar aqui. Não tem nada a ver. Isto não é igreja. Isso não é o perfil igreja. E bota no banco e tira do banco, e tira de cargo, e bota cargo, e consagra e diz eu sou, é porque eu sou, é porque eu, é porque eu. Isso não tem nada a ver. Perfil igreja, o ajuntamento na graça de Deus, tem um objetivo: exaltar a Cristo, conhecer o Evangelho e todos, num somatório, ajudar os necessitados que ali se encontram. Tenho dito isto em off. Se o objetivo da nossa reunião não for exaltar a Cristo, crescer na graça e no conhecimento e ajudar os necessitados que vêm até nós em busca de ajuda de mantimento, de apoio moral, de um medicamento, para que ir à igreja? Para ouvir o pastor se engrandecer e enriquecer? Para que ir à igreja? Fazer o que lá? Comer pão e beber suco? Bebo na minha casa com a minha família. Eu sei que muitos de vocês que estão reunidos agora, me dá até uma inveja santa, lá no sul estão tomando o seu chimarrão, o seu bueno. Lá em Belo Horizonte, a minha irmã Carmen Luttenhaus está nesse momento comendo o seu tutu e assistindo a graça de Deus. Outros estão agora com seu pacotinho de biscoito. Eu estou aqui com meu copo de água mineral gostoso, com gás, né? E isso é igreja. Não estamos aqui sendo melhor do que ninguém. O nosso pastor é Cristo. Estamos crescendo na graça e no conhecimento e vendo, com base no Evangelho da graça de Deus, que se reunir em casa é válido. Que se reunir com a sua família é saudável. Diga sinceramente, quanto você cresceu depois que você descobriu esse canal que você ficou recluso na sua casa? Olha a paz que excede todo entendimento que você tem hoje. Quem é que não está gostando disso? Os cães, que o cofre está abaixando e a sua edificação aumentando. Eu vou ficando por aqui. Vou mandando uma salvação. Olha, minha esposa anotou alguns irmãos que eram demais. Olha quantas igrejas estão reunidas. Ceará, olha, as igrejas que se reúnem na vossa casa, eu, Geraldo Moraes, embaixador de Cristo, mando uma saudação para as igrejas que se reúnem nas suas casas. Ceará, São Paulo, Blumenau, Vitória, Espanha, Salvador, Taguaritinga, Minas Gerais, Piauí, Parnamirim, Rio Grande do Norte, Juazeiro, na Bahia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiás, Fortaleza e muito mais. Todos vocês, a minha saudação e da igreja que se reúne aqui no Sarapuí, as igrejas que se reúnem na sua casa. Se não tem um local aí como o nosso, para vocês levar lá uma prenda, para vocês levar lá uma merenda, para vocês levar uma contribuição para comprar uma mala de açúcar para o necessitado, ou vocês levar uma aspirina, um remédio, uma fralda para ajudar aquela irmã que está em dificuldade, faz bem. Este modelo é aceitável. É o modelo cristão que deve tomar forma daqui para frente.
É meu desejo que esses alçapões, todos eles fechem e que as igrejas voltem a se reunir nas vossas casas. O meu nome é Geraldo. Um grande abraço. Buenas noites. Good night. Tá? É que eu tô desses agora. Buenas noites. Good night. Sayonara. Arigato. Arrivederci. Messi Bondé. Um grande abraço do teu irmão Geraldo Moraes. Até amanhã, 5h20, estou na área, hein? Um grande abraço. Tchau.